Eu tenho falado nos últimos programas sobre o tema da ansiedade, numa série intitulada Os Fundamentos Racionais do Combate à Ansiedade. Por que um título tão pretensioso como esse? Porque Jesus, ao tratar do tema da ansiedade, chama os seus discípulos para usarem o cérebro, para pegarem aquele conjunto de verdades que haviam sido levados a crer e aplicarem em suas vidas. Eu me lembro daquela passagem, você deve se lembrar também, do Mar da Galileia, uma tempestade, os discípulos desesperados e com medo de morrer, de perecer na travessia, e o Senhor Jesus então se manifesta a eles e lhes faz uma pergunta: onde está a vossa fé? Quer dizer, vocês têm fé, mas não estão sabendo aplicar a fé à situação. E aplicar a fé aos problemas da vida é parar para pensar. É pegar a doutrina e, a partir da verdade revelada, você encarar os problemas da vida. É o inferno, o agente das trevas, bater a porta do seu coração para o perturbar e você mandar Jesus Cristo atender. É você usar o capacete da salvação, a fim de que aquilo que Efésios chama de dardos inflamáveis do adversário não acertem a sua mente, e fazendo, portanto, com que você deixe de contemplar a Deus, de adorar a Deus, de pensar os pensamentos de Deus, de discernir a vontade de Deus, mantendo, portanto, o foco naquilo que preocupa, naquilo que você teme que aconteça a você ou às pessoas que você ama. Pois bem, o Senhor Jesus nos apresenta uma série de argumentos, e nós vamos agora para mais um, o que se encontra no verso 31. Portanto, eu amo quando a Bíblia nos apresenta esses conectivos. Quando a Bíblia... Olha, jamais pule uma conjunção adversativa na Bíblia, jamais pule um portanto nas Sagradas Escrituras. Aqui está o Senhor Jesus mostrando a importância de nós conhecermos a verdade e aplicarmos a verdade nas nossas vidas. Não é um salto de fé cego. Significa você estar convencido intelectualmente da verdade e viver na força da verdade que sua mente, portanto, foi levada a conhecer. E ele diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos. Não ultrapasse uma ponte antes de chegar nela. Não importe problemas do futuro, que você não sabe se vai acontecer. Olha lá. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E aí, então, o Senhor Jesus vai direto ao ponto. É interessante que ele está preocupado o tempo todo em consolar. Ele quer que os seus discípulos se sintam seguros, amados. Ele quer os seus discípulos livres de preocupação, a fim de se preocuparem com o que preocupa a Deus. E para tal, contudo, ele não apenas traz palavras que consolam, ele traz também uma mensagem que perturba. Ele diz a seguinte coisa: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Com isso ele está dizendo o seguinte: se a nossa vida for caracterizada por essa espécie de preocupação, nós estaremos emitindo uma nota para o mundo, que, na verdade, nós não acreditamos no Deus cristão. Nós acreditamos no que os pagãos acreditam. Nós não acreditamos no Deus da revelação. Nós acreditamos no Deus criado à imagem e semelhança pelos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Os gentios, portanto, se tratavam daqueles que não tiveram acesso à revelação do Antigo Testamento, que jamais conheceram, por exemplo, passagem como o Salmo 23, na qual o rei Davi declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, verso 1, e que termina no último verso do Salmo dizendo: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Os gentios, por terem criado um Deus à sua imagem e semelhança, não tinham um Deus suficientemente grande para as suas preocupações. E por isso você os encontra, portanto, indagando: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: não se comportem como os pagãos. Não se comportem como se vocês não acreditassem.
Parem para pensar no que aconteceu na vida de vocês, nas verdades que lhes foram reveladas. Vivam à altura do que vocês sabem ser verdadeiro. O mundo está olhando para vocês. E não há nada que possa mais impressionar aqueles que não conhecem o Deus de vocês do que vocês, por conhecerem essas verdades que lhes foram reveladas pelo Evangelho, saírem vitoriosos onde todos saem derrotados. Não há mínima dúvida que esse nível de paz, eu diria de sobriedade, sabe? Essa capacidade, portanto, de resistir sob pressão da vida, isso exerce um impacto poderosíssimo na sociedade não cristã. E é isso que Cristo está dizendo. Se vocês viverem assim, vocês estarão se comportando como gentios. Para os gentios, a vida se resume a esse século. Vocês têm com que mais se preocupar. Então, aqui está o Senhor Jesus sendo muito franco com a sua igreja e dizendo que a igreja, nesse ponto, não pode se tornar indistinguível do mundo. Que essa diferença deve se manifestar não apenas nos padrões morais dessa igreja, mas também no seu nível de saúde mental, que é da vontade de Deus que, mediante a sua paz e alegria, a igreja emita uma nota para o mundo, que andar com o Pai de Jesus Cristo faz toda a diferença nessa vida.